Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os caminhos de Deus. E a palavra está em Mateus capítulo 14, dos versos dos 22 até o 33, tá? Mateus 14, 22 a 33, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Esta passagem fala, irmão, sobre os caminhos de Deus. É isso que quero falar nessa noite, os caminhos de Deus. E o contexto deste texto é que Jesus, ele já havia saído com o barquinho e os seus discípulos para buscar um descanso, para descansar. Na verdade, Jesus estava preparando ali, ou se preparando com eles, para um período de descanso, para um período de férias, porque eles estavam muito cansados, e o texto vai dizer, um texto paralelo desse texto, que é Marcos 6,31, vai relatar que nem os discípulos e nem Jesus tinham conseguido comer, eles estavam com fome, eles estavam cansados, porque eles passaram o dia todo ajudando as pessoas, curando os doentes, ajudando os enfermos, ajudando todos os necessitados, os marginalizados, os excluídos. Então Jesus estava dando atenção para todo mundo, e eram grandes as multidões de 20 mil pessoas, às vezes mais do que isso, e Jesus estava lá. Então Jesus planejou aqui com os seus discípulos um descanso, mas a multidão, vendo que Jesus saía e se dirigia ao outro lado do lago, eles se adiantaram da caravana dos discípulos e fizeram o contorno do lago e chegaram antes do próprio Jesus, no lugar que Jesus ia chegar, que era um lugar deserto. É neste contexto que os pães são multiplicados. Por isso que Jesus multiplica os pães, porque ele estava indo para um lugar deserto a fim de ele e os discípulos descansarem. Contudo, a multidão já estava lá esperando e não teve jeito. Jesus cancelou as férias e decidiu ajudar toda a multidão, esquecendo-se de si mesmo, começa agora a ajudar os mais necessitados. Passa o dia inteiro ajudando. É digno de nota, irmãos, que ele não multiplicou os pães logo quando chegou. Ele deixa para multiplicar os pães mais para o final da tarde. Isso quer dizer que ele passa o dia inteiro sem comer, com fome. Ele abre mão de atender suas próprias necessidades, a fim de atender as necessidades daqueles que precisam. Então a gente vê um pouquinho da pessoa de Jesus aqui. Como ele é amoroso, como ele abre mão daquilo que é importante para ele, para dar para a gente. Ele abriu mão de comer, ele abriu mão de descansar, para poder dar comida e descanso a toda aquela multidão. Você está vendo como é que Jesus é bom? Como ele é uma pessoa querida e amorosa? A gente olha para ele e a gente fica pensando, não, Jesus é o Todo-Poderoso. É verdade, mas ele se importa
importa com os detalhes da nossa vida. E aí, nesse contexto, Jesus, então, agora, ele termina esse dia muito puxado, muito difícil, muito cansativo, faz o milagre dos pães, e agora ele dá uma ordem, o versículo 22, ele dá uma ordem aos seus discípulos: agora vocês vão entrar no barquinho e vocês vão atravessar o mar, mas eu não vou. Então ficou difícil ali para os discípulos, porque sair sem Jesus era muito difícil para os discípulos, porque toda a segurança deles estava no Senhor. Mas o Senhor ordenou: vocês vão entrar no barco e vão, e eu não vou, eu vou me retirar. Então, quando ele manda os discípulos para o barquinho e não vai, já é final da tarde, já está começando a escurecer. Ele já despede as multidões e também despede os seus discípulos. E ele se retira para a oração. Ele vai subir o monte agora e ele vai orar. E o que acontece? O texto vai dizer, no versículo 22 a 24, assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte. E já era tarde, e ali estava só. Mas o barco, já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É muito estranho a gente olhar esse texto e falar: por que é que Jesus mandou os seus discípulos para o meio de uma tempestade e ele não foi junto? Porque ele ficou e foi subir ao monte orar. Mas os discípulos, ele falou assim: vocês embarcam no barco e vão. Só que quando eles vão, o que pega eles lá? Uma tempestade. E uma tempestade forte. Primeiro ensinamento: nem sempre, quando nós estamos vivendo uma tempestade, é porque a gente fez alguma coisa errada. Às vezes, Deus manda a gente para uma tempestade com o propósito de a gente aprender alguma coisa e crescer. A tempestade pode ter um fim pedagógico. Tempestade sempre é pedagógica, ela sempre ensina. Aliás, a gente aprende mais nas tempestades da vida do que nos tempos calmos. Mas Jesus aqui, de forma proposital, empurra os seus discípulos para o epicentro de uma tempestade, mas ele não vai. Então, quando eu olho para esse texto, eu percebo que existe uma intenção de Jesus de ensinar alguma coisa aos seus discípulos, mas também me lembro de Jonas. Jonas, Deus deu uma ordem para ele: você vai para Nínive. E Jonas foi para Tarsis, sentido oposto. E Deus mandou uma tempestade para fazer Jonas voltar para o caminho certo. Então, pode ser que uma tempestade chegue na nossa vida porque nós estamos indo para o caminho errado. Coloca para mim aí Jonas capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha, vamos olhar aqui. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Existem tempestades que vêm na nossa vida porque nós estamos desobedecendo a Deus. E Deus permite que se levante uma tempestade contra nós, a fim de que a gente volte para o caminho certo. Então essa tempestade, ela tem um fim disciplinar, de alinhamento com a vontade dEle. Em outros momentos nós percebemos que não, como esse texto que lemos, que é uma tempestade que vai ensinar algo aos seus discípulos. O que mais aprendemos sobre tempestade? Naum, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Deus constrói os seus caminhos no meio da tempestade e no meio da tormenta. É estranho isso. Os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos.
Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes a gente olha as circunstâncias da vida e tentamos interpretar o que está acontecendo. E às vezes até compartilhando com pessoas. A gente fala assim, sabe, deixa eu compartilhar com você o que está acontecendo na minha vida. Porque está acontecendo tanta coisa estranha, tempestade se levantou e eu queria te ouvir. Mas se é Deus que mandou, talvez a gente não consiga entender. Porque Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus vai falar sobre os caminhos dele. Ele vai dizer assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Como podemos entender, então, os caminhos de Deus? A gente não consegue, mas a gente sabe que se Deus mandou uma tempestade, é porque Ele quer tratar alguma coisa na nossa vida. E aqui, acho que alguma lição que a gente pode tirar para começar, é que as tempestades chegam de forma inevitável, inesperada, e elas são impossíveis de administrar. A gente não consegue administrar. A gente tenta, a gente faz força, mas a gente não resolve. Porque elas têm um propósito e Deus mandou eles para a tempestade. Agora, eles estavam sozinhos mesmo? O que o texto diz? Enquanto eles foram para a tempestade, Jesus estava orando. Por quem Jesus estava orando? Hebreus capítulo 7, versículo 25, ensina que Jesus vive eternamente para interceder por nós. Sabia disso? Quando você está passando uma tempestade na sua vida, Jesus está intercedendo por você. Ele está orando por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele te ama. Ele sabe que você está em tempestade, mas Ele está orando por você. Deus sabe o que nós estamos vivendo. Deus sabe o que nós estamos passando. E Deus é poderoso para resolver dois tipos de tempestades. Aquela que acontece fora de nós, que é uma tempestade circunstancial, do lado de fora, mas talvez essa não seja mais difícil. Existem tempestades que se levantam dentro de nós. Como nós oramos hoje, nessa manhã, pelo Rafael. O Rafael tentou tirar a vida semana passada. E nós oramos por ele. Quando uma pessoa tenta tirar a sua própria vida, tem uma tempestade dentro dela. Tem algo muito ruim acontecendo no interior dela. E a gente pode ser bom para detectar tempestade externa. Mas às vezes nós estamos perto de pessoas que nós amamos e elas estão vivendo uma tempestade e a gente não vê. Elas ficam quietinhas. Elas não dão sinais. Por isso nós precisamos também pedir a graça de Deus para a gente perceber o que está acontecendo com as pessoas que estão próximas a nós, que podem estar vivendo, assim, uma tempestade. Em segundo lugar, irmãos, a tempestade parece eterna. E aqui nós precisamos entender um pouquinho sobre a demora de Deus. Por que que Deus demora? E despedida a multidão, versículos 23 e 24, subiu ao monte para orar, e já era tarde, e ali estava só, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas o versículo 25, põe para mim, vai dizer que Jesus vai chegar na quarta vigília. Mateus, capítulo 14, verso 25, vai dizer que Jesus chega na quarta vigília. Isso.
Na quarta vigília é que Jesus vai chegar. Irmãos, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Primeira vigília, 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3 da madrugada. Quarta vigília, 3 da madrugada às 6 da manhã. Quando a tempestade chega no barquinho, é na primeira vigília, entre 6 da tarde e 9 da noite. A tempestade chegou no final da tarde, assim que eles entraram no mar, já estavam no meio do mar, a tempestade chegou. Jesus foi orar no monte, isso por volta de 6 e pouca da tarde, 7 horas. Jesus fica orando mais ou menos até as 3 da manhã. Das 6 da tarde, vamos pegar, até as 3 da manhã, Jesus está no monte orando. Ao mesmo tempo, das 6 da tarde às 3 da manhã, o barquinho está no mar. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, o tempo demora para passar. Quando a gente está no hospital, passa rápido. Quando eu saí daqui, eu falei hoje de manhã, para visitar a minha mãe, que estava no hospital. Ela estava boa num dia, ela me ligou de madrugada, no outro dia ela estava no hospital, já sem falar, de um dia para o outro, perdeu a voz, perdeu o movimento, estava na cama, com movimentos assim, como é que fala, involuntários. Um negócio tão estranho que aconteceu com ela. E na viagem eu falei, Senhor, cura ela. Foi uma viagem longa daqui para Lages, porque eu precisava ver ela. E o tempo não passava. Eu queria logo estar lá. Quando eu cheguei e vi ela daquele jeito, eu falei, Senhor, cura ela. Mas Deus não curou. No segundo dia, Deus não curou. No terceiro dia, lá por volta das 3 da manhã, a gente recebeu uma ligação, na casa do meu pai, eu estava posando lá, e recebi uma ligação dizendo assim, a mãe voltou à lucidez e chamou pelo pai. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, ela voltou a falar. Parece que quando não tem mais jeito, Jesus chega. Eu lembro, irmãos, quando eu estava também no hospital com a Márcia, eu falei, meu Deus, isso não acaba, 9 dias. Parecia uma eternidade. Quando a gente está na tempestade, o tempo não passa. Aquelas horas que os discípulos estavam ali remando, eles não conseguiram tirar o barco 1 centímetro do lugar, mas ficaram remando a noite inteira. Você já passou por isso? De você fazer esforço, mas você não consegue chegar a lugar nenhum com esse esforço. São as tempestades, irmãos. São as tempestades. Quando eu cheguei aqui para assumir a igreja, eu cheguei aqui bem animado, bem feliz. Falei, Senhor, essa igreja vai agora avançar, nós vamos muito mais além, muito animado. Assumi dia 15 de fevereiro de 2020. No mês seguinte, pandemia. Uma tempestade. Foi uma tempestade que pegou muita gente. É o meu primeiro pastorado. 1 mês pastoreando e a igreja fecha. Como é que você acha que eu me senti? Falei, meu Deus do céu, só falta Jesus voltar agora e eu pastoreei 1 mês. Ia ser muito difícil para mim. E tinha um outro desafio, tem pessoas aqui da liderança que lembram, o Márcio deve lembrar. Nós tínhamos um desafio de receita, a igreja precisaria ter uma receita para sobreviver. E eu falei, Senhor, como é que vai ser? Porque nós começamos os cultos de quinta, tinha umas 20, 25 pessoas normalmente nos cultos de quinta, né? E aí, os cultos de quinta estavam com umas 200 pessoas ali naquela série Heranças do Passado, quando a gente começou. E eu falei assim, nossa, agora vai. De repente fechou tudo. E eu falei, Senhor, como é que vai ser? E Deus abençoou.
E a receita da igreja, irmãos, ficou dobrada durante o ano inteiro da pandemia. Só Deus pode fazer isso. E Deus falou para mim assim, funciona melhor sem você do que com você. E eu falei, Senhor, o Senhor é tremendo, porque o Senhor faz no meio da tempestade coisas que a gente não pode fazer. Às vezes Deus permite uma tempestade, irmãos, na nossa vida, para mostrar para a gente que quem faz é Ele, que quem está no controle é Ele, que nós podemos nos acalmar. E Jesus parecia que não ia chegar, mas na quarta vigília Ele chegou. Sabe de quem eu lembro aqui? Eu lembro de Marta e Maria, lembro de Lázaro, Lázaro morto há 4 dias, Marta e Maria desesperadas, Jesus estava a poucos quilômetros de distância, elas estavam chamando para ele vir, ele não veio, Lázaro morreu, passou 4 dias, daí ele veio. E quando ele chega, ela fala assim, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão teria morrido. E aí depois ele continua conversando, ele fala assim, não, mas o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela fala assim, eu sei, lá na ressurreição do último dia. Então elas colocaram Jesus no passado, ou colocaram Jesus no futuro. Se o Senhor tivesse chegado lá no último dia, e Jesus falou assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. O seu irmão vai ressuscitar agora. O nosso Deus não se atrasa. Deus não se atrasa na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus não se atrasa. Ele chega na hora certa. Quantos anos Abraão precisou esperar para ter o filho? 25. Quantos anos Isaac esperou para ter o filho? 20. Zacarias e Isabel oraram quantos anos para ter um filho? Mas nasceu na hora certa. Então, irmão, se tem uma tempestade na sua vida, calma. Jesus, Ele faz caminho no meio da tempestade. Amém? E em último lugar, eu aprendo com a tempestade, versículos 28 a 33, põe para mim ali, 28 a 33. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurando, e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que o apóstolo Pedro foi muito ousado e muito corajoso de pedir a Jesus para caminhar sobre as águas. Mas muitos criticam isso porque ele afundou. Mas tem uma coisa interessante no texto. Ele afundou na ida. Mas tem a volta. E quando volta o 31, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, vai para o 32 agora. E quando subiram no barco, então Pedro afundou, Jesus levantou. Como é que Pedro voltou para o barco? No colo? Não. Como é que ele voltou? Andando. E o que isso tem a ver, pastor? A sua ida pode não ser muito boa, você está aprendendo. Mas a sua volta já é segura. Você já aprendeu a confiar. Você já aprendeu quem Ele é. E tem um detalhe importante aqui no texto. A tempestade ainda não acabou. Ela só vai acabar quando ele colocar o pé de volta dentro do barco. Enquanto ele não colocou o pé de volta dentro do barco, a tempestade está acontecendo. Então Pedro não andou só sobre as águas. Pedro está andando sobre águas revoltas. Sobre uma tempestade.
E eu quero animar você, encorajar você, a você entender que você pode, com Jesus, andar sobre qualquer dificuldade que você tem na sua vida. Você não precisa desistir, você não precisa ficar chorando, você não precisa tomar remédio antidepressivo, você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar murmurando, reclamando, desanimado, choramingando. Você pode dizer assim: ou Deus me faz andar por cima das águas, ou Deus abre o mar, mas se eu estiver com Ele, a coisa vai acontecer. Porque, irmãos, nós não temos mais tempo para perder com choramingos. Diga amém. Não dá mais para perder tempo. Nós não temos mais tempo para perder, nós precisamos resolver. E tem muita gente diante da tempestade que fica só choramingando. O que eu faço? O que eu faço? Ande sobre as águas. Pedro era melhor que eu e você, irmãos? Não, Pedro não era melhor que nós. Pedro era homem como nós, sujeito aos mesmos problemas do que nós. E ele conseguiu. E se ele conseguiu, você também consegue. Então, meus amados irmãos, quando eu leio esse texto, eu aprendo que nada pode deter um filho de Deus que está determinado a andar com o Senhor. Nada. E se a tempestade veio, ela vai te ensinar uma coisa. O que essa tempestade ensinou? Está no verso 33, olha lá. Então aproximaram-se dos que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Para que essa tempestade serviu? Para eles declararem isso. Deixa eu te perguntar uma coisa: todo mundo que está lá no teu barco, lá na tua casa, todo mundo que está lá está dizendo assim: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus? Está todo mundo dizendo? Talvez não. Talvez não. Mas se Deus mandar uma boa de uma tempestade, talvez todos falem assim: Deus existe, a gente precisa dele. Ou Deus resolve, ou nós estamos perdidos. Sim ou não, irmãos? Muitas vezes Deus pode usar uma crise para trazer toda a sua família aos pés dele. Um problema, uma situação difícil. Amém ou não amém? Vocês estão animados? Vocês fiquem animados, que eu já estou terminando. Vou ficar bem animado. Então eu quero orar com você. E eu quero orar com você e te encorajar a trazer hoje as razões de inquietação do seu coração. A trazer hoje coisas que são tempestades na sua vida. Seu trabalho, sua família, seu cônjuge, seus relacionamentos. Eu quero te desafiar. Eu quero desafiar você hoje a dizer assim: eu não vou mais fugir dessa tempestade, eu vou enfrentar essa tempestade e no final dela, eu e a minha casa vamos dizer: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Porque é para isso que ela vem. E se a tempestade veio para colocar você de volta na rota, louvado seja Deus por essa tempestade. Amém? Vamos ficar em pé? Então agora é a hora de você tomar atitude em relação à tempestade na sua vida. É a hora de orar, é a hora de se posicionar, é a hora de resolver. Porque aqui nessa igreja o sermão precisa de ter uma aplicação. Não é só para sair daqui e dizer assim: belo sermão, ou mais ou menos sermão. Não. É para sair aqui e dizer assim: eu saí com um desafio para resolver uma situação, mas Deus vai me ajudar. Eu estou com Deus, eu vou andar sobre essas águas. Deus abre caminhos onde você não imagina. Deus pode fazer o que você não pode. Sabe quem é que limita a Deus? Eu e você, com os nossos pensamentos, querendo colocar Deus na nossa caixinha. Deus é maior, meus irmãos, muito maior. Então não diga a Deus o que Ele deve fazer. Pergunte a Deus o que você deve fazer. Pergunte para Ele.
E certamente Ele vai te responder aí no seu coração. O Espírito Santo vai responder aí no seu coração. O que você tem que fazer? E a hora de fazer é agora. É já. Nós não temos tempo para perder. Precisamos resolver essas coisas agora. Hoje. Foi por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Jesus trouxe você aqui hoje para resolver. Então vamos resolver? Então deixa o seu lugar e traga a causa da sua tempestade aqui no altar. Vamos orar juntos. Deus vai dar força a você resolver. Vamos orar. Pode vir. Em nome de Jesus. Pode chegar bem aqui à frente. Vamos orar juntos. O Espírito Santo falou que você precisa resolver alguma coisa. Venha. A hora é agora, irmãos. Ele dá sabedoria, Ele dá força, Ele dá unção, Ele dá poder para a gente resolver o que precisa ser resolvido. Vamos orar juntos. Pode chegar bem para frente aqui, faz favor. Chega bem para frente, para eu poder ver vocês. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração se você puder. Diga assim: Senhor Jesus, me ajuda nessa noite. Espírito Santo, me dá força para eu resolver o que eu preciso resolver na minha vida. Tira da minha vida tudo que não é teu. Eu quero fazer a tua vontade. Eu declaro, eu e a minha casa, vamos declarar verdadeiramente: Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Eu consagro os meus lábios, a minha boca, o meu coração, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, todos os meus caminhos ao Senhor. Senhor Jesus, me ajude. Eu tenho muito para fazer. O louvor pode diminuir só um pouquinho. Irmãos, olhe para mim aqui. Você tem uma missão. Vocês têm missão. Deus nos comissionou. Tempestades vão se levantar nesse comissionamento. Eu acabei de me lembrar agora, o Espírito Santo me trouxe à mente para eu falar. Lembra aquela tempestade que Jesus estava no barquinho e uma grande tempestade se levanta e o barco quase afunda e os discípulos falam assim: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta e fala: cala-te vento e aquieta-te mar. Lembram-se disso? Sabe para onde ele estava indo? Ele estava indo para Gadara, expulsar os demônios daquele gadareno, uma legião de demônios. E aquela tempestade se levantou para ele não chegar lá. E eu estudei esse texto, e quando Jesus fala cala-te vento e aquieta-te mar, é o mesmo jeito que ele fala com os demônios quando ele manda os demônios se calarem. Aquela tempestade tinha um propósito: impedir Jesus de chegar no lugar que ele precisava chegar. Mas Jesus deu uma ordem, a tempestade parou. Existe tempestade na nossa vida que nós não é nem, Deus me deu isso agora, não é nem para disciplina, não é nem para aprendizado. Existe tempestade na nossa vida que nós devemos nos levantar na autoridade do nome de Jesus e mandar ela parar, ela acabar. Eu não sei se isso é na sua vida, mas pode ser. E aí você fica ali naquela situação passiva, omissa, acuado, acovardado. Não, é para se levantar e falar: cala-te vento, aquieta-te mar, eu vou chegar onde Deus mandou. Então nessa travessia que é a nossa vida, tempestades vão se levantar. Há algumas para nos ensinar, outras para nos disciplinar, outras para nós fazermos elas pararem.
então você tem uma missão. Não sei o que está acontecendo na sua vida, nem qual é a tempestade que você está enfrentando. Seja como for, você precisa continuar avançando. Não desanime. O apóstolo Paulo diz que o Espírito que está em nós é um espírito de coragem, de poder, é um espírito de moderação, é o Espírito Santo. Você tem esse Espírito, o Espírito de Deus. Você pode avançar no nome de Jesus. E se é para a conversão de pessoas da sua família, Deus vai te usar poderosamente, e a obra do Senhor não pode ser impedida. Se é para a reconciliação de casamento, Deus vai trabalhar no coração dos cônjuges, a família vai ficar bem. Se são os filhos que estão longe, Deus vai ouvir a sua intercessão. Se é o seu trabalho, Deus é poderoso para agir. O que não pode acontecer é a gente recuar, ficar amuado, desanimado. Não, de jeito nenhum. Amém, irmãos? De jeito nenhum. Nós somos a igreja do Senhor. Então vamos orar. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que nenhuma tempestade que se levantou contra mim para impedir os meus caminhos, nenhuma delas terá vitória. Mas eu declaro: cala-te, aquieta-te, em nome de Jesus. Que volte a paz para minha vida, para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu peço essa noite que o Senhor acalme os nossos corações. Acalme, Senhor. Existem muitas pessoas aqui que estão ansiosas e preocupadas, que não estão dormindo bem à noite. Existem pessoas aqui que estão nervosas, Senhor, que estão vivendo uma tempestade no seu interior, por causa de coisas que precisam ser resolvidas. Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde essas mentes e esses corações agora, em nome de Jesus. Que eles tenham paz e que possam dormir no meio da tempestade como o Senhor dormiu naquele barquinho. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu orei isso, sabe por quê? Quem tem paz dentro consegue levar paz para o lado de fora. A minha oração por todos vocês é que Deus lhes dê a todos vocês uma paz que o mundo não é capaz de tirar, e que vocês sejam mansos e humildes, e que quando vocês se levantarem, a tempestade imediatamente cesse. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe, que Deus coloque palavra nos lábios de vocês, que Deus encha vocês todos com o Espírito Santo dele, que Deus os capacite com dons, que Deus use a vida de vocês poderosamente para a honra e glória dele, que Deus encha vocês com o Espírito Santo, e que na vida, na casa, na família, no trabalho, onde vocês estiverem e chegarem, que chegue a paz de Deus, em nome de Jesus. Que todas as pessoas que se achegarem a vocês sintam em vocês a presença santa e viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Que onde você chegar, ali seja iluminado pelo poder do Espírito Santo, porque vocês são sal dessa terra e vocês são luz desse mundo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja do mal, e que Deus use vocês como luzeiros do Senhor, no mundo que jaz em trevas, no mundo que está cativo ao maligno. Que sejam vocês as chaves de Deus, que abrem as portas para os cativos, que quebram as correntes, que destroem as algemas e que anunciam o ano da liberdade do nosso Deus. Em nome de Jesus, que vocês sejam portadores da paz, e que essa paz faça cessar
todo tipo de tempestade que se levantar contra vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha oração por vocês é que essa semana seja uma semana tremenda de vitórias no Senhor. Que vocês tenham o sono e o descanso dos justos, que a presença do Senhor os acompanhe e que o próprio Espírito Santo os guie em toda a verdade. Senhor, todos nós precisamos de Ti. E no final deste culto nós pedimos: dá-nos sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. Ilumina, inspira, capacita, Senhor. Guia-nos em toda a verdade. Firma os nossos pés. Adestra as nossas mãos para o combate. Dá-nos a Tua força, porque nós somos o Teu povo, comprado pelo Teu sangue, e não existe força nesse mundo que possa impedir o avanço da Tua santa igreja. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Vai na nossa frente e nos abençoe. E nos abençoe. E encha-nos, de forma que não haja mais preocupação, porque quando o Senhor chega, nós encontramos descanso. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Eu estou sentindo que Deus realmente está nos abençoando. E a vontade é de continuar falando, mas eu preciso aprender a parar. A Márcia já falou: amor, você não para. Vou parar, mas eu vou continuar orando por vocês, por nós, intercedendo. E se você puder, ore por alguém. Lembra que Jesus subiu no monte para orar? Vai no seu quarto, fecha sua porta, ora ao Senhor. Ele vai te abençoar. Ele já está te abençoando.